artigo de Gottfried Breckenmeyer, chamado O Cânon do Novo Testamento, Paradigma da Unidade da Igreja. Vamos à introdução. As igrejas estão em dívida com o ecumenismo. O povo cristão, principal vítima da desunião das igrejas, se frustra com a lentidão na aproximação das igrejas. Desconfia haver falta de seriedade nas intenções ecumênicas, tantas vezes afiançadas pelas lideranças eclesiásticas. De fato, a notória inflexibilidade de estruturas, a resistência a reformas, o temor da perda de identidade, bem como o desejo de segurar poder e de garantir a sobrevivência das instituições, por demais vezes tem obstaculizado a comunhão dos santos. A fragmentação de uma igreja de Cristo pode ter causas muito humanas. É salutar lembrar esses aspectos. E, no entanto, seria errôneo atribuir as dificuldades ecumênicas a esses fatores tão somente. Seria uma perigosa simplificação. Diferenças têm muitas vertentes. Nascem, entre outras, de caminhadas históricas distintas e de contextos específicos, resultam de experiências de vida peculiares, de determinadas ênfases teológicas e premissas hermenêuticas. A diversidade, incluindo a confessional, não decorre necessariamente de culpa. Até certo limite, ela é fruto da natureza histórica do ser humano e do mundo. A uniformidade costuma ter por preço um regime ditatorial que suprime a variedade típica da criação. A diversidade, portanto, de alguma forma, é natural. Em princípio, ela não conflita com a unidade. Assim sendo, a pergunta crucial do ecumenismo não pode consistir em como evitar a pluralidade, e sim em como assegurar-lhe a função construtiva no corpo de Cristo. Nem toda a diversidade edifica. Referência 1 Coríntios, capítulo 14. O corporativismo na comunidade de Corinto, por exemplo, manifesto na existência de grupos rivalizantes, foi considerado por Paulo altamente danoso, divisor da igreja. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10. Da mesma forma, há que se admitir haver divergências doutrinais, éticas ou outras que forçam a ruptura, pois o Evangelho não permite a cumplicidade com o mal ou com o erro. O ecumenismo procura estabelecer critérios para a delimitação e o manejo da diversidade na igreja. Avalia diferenças na tentativa de fazê-las convergir. Ela pergunta: quanta base comum é necessária para a unidade da igreja? As rupturas do passado se justificam ainda hoje? Enfim, quanta diversidade o corpo de Cristo é capaz de tolerar? Nesse esforço, a visão da unidade a ser perseguida desempenha papel fundamental. O movimento ecumênico está atolado justamente nesta questão. Unidade significa o quê? Simples coexistência? Deverá consistir numa organização com governo único? Ou será bastante preconizar uma federação de igrejas? Que a unidade deve ser visível, isto é, convicção comum. Ela precisa documentar-se, mas quais as expressões que exige? Isto é controvertido. Na busca de resposta, dirigimos a nossa atenção à primeira cristandade. Como ela resolveu o problema da unidade na diversidade? Não consultaremos os autores do Novo Testamento individualmente, seja Paulo, seja João ou outro. Suas concepções concernentes à unidade do corpo de Cristo são, sem dúvida, da mais alta relevância. Entretanto, nosso interesse se volta ao Novo Testamento em seu todo. É sabido que a criação de um cânon de escritos neotestamentários foi uma das providências tomadas pela Igreja Antiga para impedir a desintegração e manter a Igreja na rota da verdade. Qual é a visão de unidade que se espelha neste cânon? Todas as igrejas reconhecem o Novo Testamento como Sagrada Escritura. Possui, por isso, enorme importância ecumênica. Antes de entrarmos no assunto, porém, será imprescindível diagnosticar com maior precisão algumas causas dos impasses na caminhada ecumênica da atualidade. Há uma estrutura de pensamento que antes promove nas igrejas o isolamento do que a comunhão. Primeiro, modelos de unidade e os princípios das instituições. O movimento ecumênico, em sua trajetória recente, desenvolveu vários modelos de unidade eclesial.
Lembramos o da unidade orgânica, o da comunhão conciliar, o da diversidade reconciliada. O mais novo projeto se articula no termo koinonia. Não há necessidade de apresentar e discutir esses modelos. O que surpreende é que tão poucos efeitos tenham surtido. Permaneceram até agora ideias sem corpo. Não é por acaso, pois, que cresce o clamor por recepção. Espera-se das igrejas a acolhida dos progressos obtidos nos diálogos doutrinais, na cooperação em programas diaconais, na exegese bíblica, no testemunho profético, na oração conjunta. Em todas essas áreas, o ecumenismo deu saltos e tomou a frente. Mesmo assim, os cristãos continuam oficialmente impedidos de juntos comungarem na mesa do Senhor. As instituições eclesiásticas demoram em traduzir os consensos dogmáticos e as experiências práticas em estruturas de unidade. As razões para esse paradoxo foram bem identificadas por Leonardo Boff. Constata ele uma assimetria entre os princípios de unidade das denominações e os do movimento ecumênico. Abre aspas, a Igreja Latina enfatizou o governo hierárquico como o fundamental princípio de unidade. Unus grex sub uno pastori. Um povo só sob um pastor só. Unum corpus populus sub uno capite. A Igreja Oriental Ortodoxa acentuou principalmente o sacramento como princípio criador de unidade, particularmente a Eucaristia, Eucaristia unus grex. Para os luteranos, assim podemos prosseguir, a unidade é constituída pelo consenso na doutrina. Assim estabelece o artigo 7º da Confissão de Augsburgo, abre aspas, e para a verdadeira unidade da Igreja basta que haja acordo quanto à doutrina do Evangelho e administração dos sacramentos. Fecha aspas. Para ainda outros grupos cristãos, na determinada prática adquire qualidade decisiva, como acontece no pietismo ou em igrejas pentecostais. Ainda de acordo com Leonardo Boff, as comunidades eclesiais de base se constroem sobre a opção em favor dos humilhados, de modo que o princípio da unidade passa a ser, abre aspas, una optio unus grex, uma opção, um povo, fecha aspas, há muito que pode constituir-se em princípio de unidade eclesiástica. Nenhuma igreja vai defender um desses princípios em termos exclusivos. No consenso doutrinal está embutido certo consenso na praxis e vice-versa. Algo análogo vale para a estrutura organizacional, que, por implicar determinada compreensão de ministério, costuma ser tratada como questão de doutrina. A pergunta-chave diz respeito ao elemento predominante, que é realmente essencial. Será o ministério, o sacramento, a doutrina, a piedade, uma opção, um compromisso ético ou outra coisa? Pois sobrepondo-se uns aos outros, esses princípios se tornam altamente excludentes, unem e ao mesmo tempo dividem. Eis porque não adianta desenvolver novos projetos de unidade eclesiástica enquanto as igrejas não estiverem dispostas a atenuar a rigidez de seus princípios internos e a reconhecer a legitimidade de outras expressões da mesma fé. O ecumenismo está entravado devido à inflexibilidade das igrejas neste tocante. Uma pretende impor à outra seus próprios princípios de unidade e o seu modo de vivenciar a fé. Para compreender a rigidez denominacional, será preciso ter em mente que os princípios a que nos referimos definem uma boa medida a identidade dos grupos. Para a Igreja Católica, a estrutura hierárquica centrada no bispo de Roma é constitutiva de seu ser igreja. Função análoga cabe à confissão nas igrejas luteranas, ao batismo de crentes entre os batistas, à conversão declarada em grupos avivalistas. O distintivo identifica. O questionamento dessas particularidades ou a exigência de a elas renunciar são sentidos como agressão à própria identidade, ao que se reage alergicamente. A autenticidade da fé, assim se diz, está em jogo. Qual é a igreja autêntica, respectivamente, a forma legítima de ser igreja?
As respostas divergem de acordo com o distintivo das instituições eclesiásticas, sendo que o exclusivismo da própria posição serve não apenas para a autolegitimação, como também para assegurar a sobrevivência do grupo. A condenação dos outros pode ser uma forma sutil de autojustificação. Nessa luta, o ecumenismo tem dificuldades de avançar, pois unidade é concebível nessas circunstâncias somente como resultado da absorção de uma instituição por outra. Isto, porém, implica uma disputa de poder, ou seja, uma guerra religiosa, ainda que travada apenas com armas verbais e psicológicas. Alguém vai ter que se render. Apesar do ambiente amigável em muitos encontros ecumênicos da atualidade, é esta não, peraí. Apesar do ambiente amigável em muitos encontros ecumênicos da atualidade, é esta a situação objetiva. Ela é escandalosa por jogar em descrédito o evangelho de que todas as igrejas se dizem portadoras. O remédio parece consistir no sepultamento dos princípios denominacionais e na volta à estaca zero para uma nova largada. Tal pretensão, repetidas vezes manifestada, não só se revelou como ilusória, mas também como inadequada, pois os princípios de unidade das igrejas e dos movimentos dentro ou fora delas não foram escolhidos arbitrariamente. São de extraordinário peso teológico que não permite desprezo. Por essa razão, esses princípios não podem ser dispensados para termos, mesmo por breve momento, uma igreja aconfessional. Sem as denominações, não vai sobrar igreja. A estratégia deve ser outra, não a eliminação, e sim a reconceituação dos princípios confessionais. Promete êxito. Peraí, estratégia deve ser outra, não a eliminação, e sim a reconceituação dos princípios confessionais promete êxito, o que constitui de fato a unidade da igreja. Denominações, movimentos, grupos não são novidade na história da cristandade. Fazem parte da mesma desde as origens, um fenômeno de extraordinário significado ecumênico. Segundo, a diversidade na origem da igreja. Também outras religiões subdividem-se em partidos, registram facções rivalizantes e enfrentam o desafio da multiplicidade. Não obstante, o problema ecumênico parece ser de alguma forma uma peculiaridade cristã. Consiste na discrepância entre a consciência da unicidade do corpo de Cristo, que exige a unidade, e a realidade, que se caracteriza por dolorosas divisões. Cremos numa só igreja cristã, mas o que vemos é uma infinidade de denominações, seitas, correntes para a qual faltam reais analogias histórico-religiosas. A relação entre união e desunião se apresenta no cristianismo de modo específico. Não faltam motivos para explicar, ao menos em parte, esse fenômeno. As divisões sociais e as diferenças culturais são alguns dos fatores a serem levados em consideração, mas eles não explicam o fenômeno. Mais importante é que a igreja não nasceu de um conjunto de ideias atemporais, nem se apoia na concepção brilhante de um gênio fundador. Ela tem por base o testemunho de um círculo relativamente numeroso de pessoas. Evidentemente, na raiz da igreja está a pessoa histórica de Jesus de Nazaré, mas o acesso a ele não é direto, e sim mediado pelo depoimento e pela confissão das pessoas que com ele andaram, que o ouviram, que assistiram à sua morte e ressurreição. Nesse sentido, a igreja é apostólica, alicerçada no que nos transmitiram as primeiras testemunhas, visto que o apostólico não se relaciona com uma pessoa só, antes engloba um grupo maior. Aliás, na primeira cristandade não claramente definido, pode-se tranquilamente afirmar que no conceito de apostolicidade estão implícitas a um só tempo a unidade e a diversidade da igreja. A unidade porque o objeto do testemunho é um só, Jesus Cristo. A diversidade porque testemunho, a despeito do compromisso com a objetividade, jamais exclui o aspecto subjetivo. O testemunho de um grupo inevitavelmente é plural. Daí porque se deve concluir que nas origens da igreja se encontra não a uniformidade, e sim a diversidade, tanto no discurso quanto na prática e na organização estrutural das comunidades. A pesquisa histórica confirma esse quadro, acrescentando ainda outros interessantes elementos.
A jovem igreja cristã de imediato se espalhou em dois ambientes culturais distintos, o judaico e o helenístico. O evangelho, por força das circunstâncias, tinha que ser bilíngue. Dependendo do ambiente, desenvolveram-se distintas formas de vivência cristã. O Novo Testamento transmite viva impressão dessa variedade teológica existente na primeira cristandade. Nem tudo era harmonia. Já muito cedo as comunidades se defrontavam com a ameaça da heresia. Ainda careciam de critérios seguros para distinguir entre a boa e a falsa doutrina. A luta pela autenticidade da fé deixou fortes vestígios no Novo Testamento. Judaico-cristãos e gentílico-cristãos, Pedro e Paulo, os grupos em Corinto, a comunidade de Jerusalém e a de Antioquia, todos esses expoentes cristãos vivem numa relação de fraternidade, de possível conflito, de comunhão e de heterogeneidade, de unidade e tensão. Uma importante conclusão a ser daí tirada é que a tarefa ecumênica foi colocada já no berço da cristandade. É errôneo partir da hipótese de um início homogêneo da igreja que somente depois se teria corrompido mediante sucessivas divisões. Nós arriscamos a tese de que já no primeiro século havia confissões cristãs distintas. Naturalmente, faltavam-lhes as marcas típicas das instituições eclesiásticas posteriores, desde os regulamentos até a codificação expressa de uma confessionalidade. E, no entanto, a distância teológica que separa as comunidades de Paulo e as do evangelista João, para citar apenas estes dois exemplos, não é nada inferior a de muitas diferenças denominacionais da atualidade. Consequentemente, ecumenismo não pode significar o esforço por restabelecer uma suposta era áurea da cristandade que teria sido livre de divergências e conflitos. Não se trata de simplesmente reverter uma história de divisões para assim alcançar a unidade original. Esta não está em determinado modelo institucional, ela está em Cristo. E isto é algo substancialmente diferente. De qualquer maneira, a primeira cristandade não nos legou tal modelo eclesiástico normativo. Muito pelo contrário, ela nos brindou com grande variedade de propostas, colocando a pergunta pelo laço que as une. O problema ganhava urgência na medida em que iam falecendo ou foram martirizadas as testemunhas oculares, naturais elos de união entre as comunidades nos primeiros tempos. A situação da segunda geração de cristãos era bem outra. Importava aplicar rédeas à variedade abundante na igreja a fim de evitar a perversão do evangelho e a consequente desagregação da cristandade. O imperativo da defesa contra a primeira grande heresia a ameaçar a fé, que foi o gnosticismo, veio acelerar o processo. O principal recurso consistiu na valorização da autoridade apostólica. Ortodoxia se comprovava mediante fidelidade à tradição. Vale enfatizar, porém, que já na primeira cristandade, o critério do apostólico jamais foi entendido apenas em sentido formal. O que seria apostólico ou não, sobre isto decidia não só a origem histórica, e sim também o conteúdo. Atestam os três grandes critérios apostólicos criados na igreja como forma em sua consolidação e que, como é sabido, são a regula fidei, o credo, o ministério e o cânon do Novo Testamento. Nenhum desses critérios foi decidido em concílio ecumênico, nem surgiu de um momento para o outro. Impuseram-se a si próprios na igreja depois de um longo período de gestação. Primeiro, o credo é constitutivo da fé. Tem seu lugar privilegiado no batismo. Várias formulações respectivas encontram-se no Novo Testamento. Dessas matrizes formularam-se já na primeira metade do século II. O credo mais detalhado como Romano e posteriormente o credo apostólico, o credo niceno constantinopolitano e outros, esses símbolos resumem os principais tópicos dogmáticos que identificam a verdadeira fé e implicitamente rechaçam a falsa. Segundo, algo análogo vale com respeito ao ministério. Passou por um complexo processo evolutivo com resultados variados. Ainda assim, conduziu ao episcopado monárquico que, em fins do século II, passa a ser instituição reconhecida em toda a igreja.
Os bispos, em sua qualidade de sucessores dos apóstolos, tinham por atribuição a defesa contra a heresia, o zelo pela sã doutrina e a ordem na comunidade. Terceiro, também a formação do cânon do Novo Testamento tem longa história. Inicia com a coleta de alguns de seus escritos, a exemplo das cartas do apóstolo Paulo, para a leitura nas comunidades, e termina reconhecidamente com a famosa Carta Pascal de Atanásio de 367 d.C., listando em definitivo os 27 escritos componentes do Novo Testamento. Mas já por volta do ano de 200 depois de Cristo, o cânon existe em suas proporções principais. Houve acirradas disputas sobre a canonicidade de alguns escritos, particularmente das cartas aos Hebreus, de 3 João, 2 Pedro, Tiago e do livro do Apocalipse. Para a unidade da Igreja, pois, o critério da apostolicidade tem sido decisivo. Credo, ministério e cânon, cada qual, a seu modo, representa a tradição apostólica que fundamenta a Igreja. Referência de Efésios, capítulo 2, versículo 20. E arremete à sua origem, que é Jesus Cristo. A Igreja Antiga entendeu esses dispositivos como sendo complementares. De fato, desempenham funções inconfundíveis e, no entanto, seu lado a lado podiam também gerar conflitos. Novamente se coloca a pergunta pelo primado: caberia ao ministério? Esse foi o caminho trilhado pela Igreja Católica Romana quando fez depender a validade da celebração eucarística da ordenação e inserção do oficiante na sucessão histórica dos apóstolos, e quando atribuiu ao magistério da Igreja a competência de julgar a verdade evangélica em última instância. Credo e cânon, por mais importantes que sejam, ficam subordinados ao poder do ministério e incorporados na tradição, sobre a qual este é apto a decidir. Enquanto isso, o protestantismo privilegiou a pura doutrina, ela que constitui a verdadeira igreja e é encontrada por excelência na Sagrada Escritura. O cânon bíblico passa a ser a suprema autoridade, a qual também o ministério deve submeter-se. A reforma do século XVI ganhou força, não por último pela divisa sola escritura, jogada criticamente contra o absolutismo da instituição eclesiástica. Esquematizando e, portanto, simplificando um pouco, poderíamos constatar o seguinte: enquanto a Igreja Católica coloca a dimensão formal da apostolicidade acima da material, o protestantismo faz o contrário. É característico da autocompreensão católica romana saber-se em continuidade histórica ininterrupta com os apóstolos. Nenhum ministro, por mais que se destaque por retidão evangélica, possui a habilitação para o sacerdócio sem a inserção sacramental na corrente histórica dos sucessores dos apóstolos. A Igreja Católica Romana, conforme pretende, é a única igreja autêntica devido ao nexo histórico que prende as origens. Não assim no protestantismo. Lutero percebeu que a continuidade histórica de modo algum protege contra a corrupção, abusos e aberrações. A autenticidade apostólica deve ser aprovada em fidelidade ao Evangelho. Portanto, a apostolicidade é para Lutero uma questão de conteúdo, como bem o mostra sua afirmação que diz, abre aspas, o que não ensina Cristo, isso também não é apostólico, ainda que São Pedro ou Paulo o assinem. Por sua vez, o que prega Cristo, isso seria apostólico, ainda que Judas, Anás, Pilatos ou Herodes o fizessem, fecha aspas. E como garantir essa coerência evangélica? Ora, pelo recurso à escritura, que desta forma recebe enorme valorização. Doravante não é mais o magistério que a julga, muito pelo contrário, a escritura passa a ser a juíza de toda a prática eclesial. A pergunta que aflora é se a escritura é capaz de corresponder a tal expectativa. Os reformadores não eram cegos para a veriedade, às vezes desconcertante, do testemunho bíblico. Já Lutero estabeleceu por isto que a chave de interpretação seria Jesus Cristo, ele mesmo, o que implica a avaliação crítica dos próprios
escritos neotestamentários. O solo escritura não permite ser isolado do solos Christus. Mas quem garante que este Jesus Cristo, Senhor da Sagrada Escritura, não seja o Cristo plasmado por um dogma preconcebido? O credo, respectivamente, o dogma da Igreja, pode, por sua vez, impor